Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O próximo versículo: porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos e deserto, na terra salgada e inabitável. O próximo versículo: bendito o homem que confia no aleluia, e cuja esperança está no aleluia. Próximo versículo: esse homem vai ser, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vier o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, por esse dia que o Senhor preparou. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós queremos celebrar o Senhor como já celebramos essa manhã. Nós queremos, Senhor, entregar tudo que temos e que somos nas Tuas mãos, porque o Senhor entregou tudo que somos e que temos, Senhor, nas nossas mãos através de Cristo. Pai querido, eu quero declarar que nessa manhã os olhos espirituais do nosso coração venham ser iluminados. Pai, eu quero declarar que nessa manhã cada um que chegou aqui venha contemplar quem Cristo é. Eu creio, Pai querido, que a única forma de nós estarmos enraizados é contemplando Cristo, é tendo revelação de quem Cristo é firmando as nossas raízes em Cristo Jesus. Pai, eu quero declarar, Pai, não por palavras naturais, mas por palavras espirituais, palavras de revelações, que o coração dos teus filhos sejam aquecidos nessa manhã, e que a glória de Deus, Pai, venha manifestar nessa manhã, que a cada um que chegou aqui, Pai, venha, Senhor Deus, de poder ser transformado, venha ser tocado, venha ser curado, venha ser liberto, porque o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Eu creio no teu poder, eu creio, Senhor, nos milagres que o Senhor vai fazer nessa manhã, Pai, porque nós confiamos no Senhor e nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é bom em todo o tempo, em nome de Jesus. Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na força do seu braço, maldito o homem que faz dele a sua força, a sua provisão. Você sabe de uma coisa, que quando nós confiamos em nós mesmos, interessante que nós estávamos na célula aí no Rodrigo, foi uma bênção na sexta-feira, e houve alguns comentários, um dos comentários que foi dito que nós criamos, quando líamos esse versículo, que é o maldito homem que confia no outro. Não, mas a Bíblia diz é maldito homem que confia no homem, que faz dessa carne, maldito homem que confia em si mesmo, maldito homem que coloca a expectativa nele, daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai alcançar. Maldito o homem que faz os seus planos e os seus sonhos e não consulta a Deus para ver se os seus planos e se os seus sonhos estão alinhados com a vontade de Deus. Maldito o homem que trabalha e diz: eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, eu prosperei, mas foi tudo na minha força. Maldito o homem que olha para ele e diz: eu sou o que sou e não preciso de Deus. Porque basicamente, quando você confia em você, quando você confia na sua habilidade, quando você confia na sua intelectualidade, quando você confia nos seus diplomas, quando você confia nas suas habilidades, você está confiando em si mesmo. E a Bíblia diz que é maldito o homem que coloca a confiança em si mesmo. Mas a Bíblia diz que bendito é o homem que confia em quem? Que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está... Quem espera coisas boas do Senhor? Não, eu vou perguntar de novo, talvez você está aqui e não entendeu. Quem espera coisas boas do Senhor? Talvez você tenha levantado pela manhã e a tua expectativa não está muito boa. Talvez você chegou aqui e a tua expectativa não está muito boa. Eu sinceramente falo para os irmãos, há 3 dias atrás eu não estava com boa expectativa não. Eu falei: Senhor, eu não estou conseguindo nem falar direito, como que eu vou pregar? Eu estou meio sem voz, estou ficando debilitado. Mas sabe de uma coisa? Eu falei: eu confio no Senhor que domingo eu vou conseguir pregar, domingo eu vou estar com a minha
minha voz não está 100%, mas eu digo que tá bom, dá para entender bem, amém? Tá até uma voz mais de locutor, né? Mais assim, veludada, aleluia, porque é isso que Deus faz. Por quê? Porque nós acordamos de manhã e às vezes nós não temos expectativas, porque nós temos olhado para nós mesmos, nós temos olhado para o homem, para o que eu posso fazer. Irmão, você sabe que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Você sabe de uma coisa que Deus se alegra? É que você creia que Ele existe e que Ele é o quê? Porque sem fé é impossível. Mas é necessário que aqueles que têm fé, que eles creiam que Deus... e que Deus é presenteador, que Deus é um Deus bom. Eu quero falar para você, você vai sair daqui com muitas expectativas nessa manhã, porque os teus olhos não vão estar em você. O problema é que quando nós nos frustramos, é que quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, naquilo que nós vamos, pastor, mas eu tenho uma semana, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Irmão, eu quero dizer para você, faça o que você tem que fazer, mas não confia nas suas habilidades, confia no Senhor. Chama o Senhor para fazer parte, chama o Senhor para fazer parte de cada momento, de cada segundo da sua vida. Convida Ele para tirar você da sua rotina natural, muitas das vezes, e te colocar na rotina dEle. É maravilhoso. O Salmos 1 e versículo 1 também diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Quando você vai pedir um conselho, você pede para quem? Quando você precisa de um conselho, para quem que você busca? Fala, busca o Senhor. Fala assim, busca o Espírito Santo, Ele é o conselheiro. A Bíblia diz que Ele foi enviado para nós como nosso conselheiro. Ele está conosco todos os... fazendo o quê? Nos fortalecendo, nos conselhando, nos guiando, criando, trazendo boas expectativas. Todo pensamento bom vem de Deus. Todo pensamento mal vem da onde? Diga, do mal. A fonte é o mal. A fonte do bem é Deus. A fonte do mal é o inimigo. Então você não tem como ter... Pastor, mas eu estou tendo tantos pensamentos bons. Eu falei, é de Deus. Creia que é de Deus, mas confia que é Deus que vai realizar cada um deles também. Confia que é Deus, mas é impossível, mas é isso que tem que ser. Porque a minha confiança não está na força do braço, a minha confiança está no Senhor. E o Salmos 1, capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que anda bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está... Em quem está o seu prazer? Em quem você levantou hoje esperando coisas boas? Aonde você está firmando a sua raiz? Aonde você está colocando as suas raízes? Qual é o pensamento que está na sua mente hoje? Qual está o pensamento para essa semana? Qual é o pensamento que você tem hoje para o culto às 6h30? Se você vem ou se não vem? Eu tenho pensamentos bons, eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas, tanto na manhã quanto à noite, porque não vai ser eu que vou fazer, é o Senhor que vai fazer. E eu tenho certeza que assim como esse culto está cheio pela manhã, a noite vai estar cheio em pouco tempo. Isso aqui não dá mais, porque o Senhor, if you say, Ele já disse tanto aqui. Eu só tenho que crer. E aí às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas creia, meu filho, que eu já declarei. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus já declarou para você coisas boas. O teu futuro está nas mãos do Senhor. A tua vida está nas mãos do Senhor. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo o que fizer, diga, vai ser bem sucedido. Olha para mim aqui, fala assim, tudo o que eu fizer. Não, diga com convicção, diga, tudo que eu fizer vai prosperar. Diga, tudo que eu colocar a mão
tem a bênção de Deus, vai prosperar, porque eu medito na palavra, porque eu busco a palavra, porque eu confio no Senhor, e eu faço dele a minha força, eu faço dele a minha confiança, e se eu confio nele, ele vai fazer muito mais daquilo que eu tenho pedido e pensado, porque ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, ele é o meu escudo que me guarda no momento da tempestade, ele é que me levanta quando eu estou fraco, ele que diz: eu sou o que eu sou, o que você precisa, meu filho. Busque o Senhor, se aprofunde as suas raízes. Você sabe que como cristãos nós fomos salvos pela graça. Quem foi salvo pela graça? Não vem por merecimento, pela graça. E hoje você vai contemplar a face de Cristo. E a face de Cristo é a face da graça, do amor de Deus. Quando você é salvo pela graça, Deus te introduz a um caminho, diga um caminho. Caminho cristão. Mas no caminho cristão, quem passa por luta? Alguém não passa por luta? Você já ouviu aquela coisa, venha para Jesus e tudo vai melhorar? Parece que quando você vem para Jesus, tudo é pior, meu irmão. Porque você agora estava aliado do inimigo, você não tinha um inimigo, porque Deus não é o teu inimigo. Mas quando você está no caminho do mal, você é aliado ao inimigo. E agora quando você sai do caminho do mal, você tem agora mais um inimigo, que já não é mais seu aliado. E agora esse inimigo, ele vai fazer de tudo e provar de tudo, que o que você decidiu não foi tão bom assim. Que a sua decisão por Cristo agora, você vai ver quando você vai... E Paulo fala, né? Deus fala para Paulo, você vai ver o que é sofrer pelo meu amor, Paulo. Mas você vai sofrer sorrindo. Você vai sofrer gostando, porque a alegria, a paz que vai estar dentro do teu interior, ninguém vai roubar. A convicção do propósito, ninguém vai roubar. Então quando nós aceitamos Jesus, nós agora caminhamos numa vida cristã. E nessa vida cristã, irmãos, nós vamos passar por muitos desafios, muitos problemas. E sabe de uma coisa? Nessa vida, nessa caminhada, nós aprendemos uma coisa: a nos relacionar com o Espírito Santo. Porque não tem como você viver uma vida cristã sem se relacionar com o Espírito Santo. Não tem como você viver uma vida sobrenatural não dependendo do Espírito Santo. Então, você vai ser provado como alguém é provado pelo fogo. Você vai passar por deserto? Sim, vai passar. Você vai passar por um momento difícil? Sim, você vai passar. Mas sabe de uma coisa? Você vai vencer. Porque você vai aprender a depender do Espírito Santo. E maldito o homem que confia no homem. Quando você aprende a depender do Espírito Santo, você sai daquilo que é natural. Você já não... Mas isso não vai dar certo. É como Abraão. Mas Deus prometeu um filho, mas está demorando tanto tempo e não tem condição. Mas se Deus falou, pode a promessa estar demorando, Deus vai fazer. Pode o tempo estar passando, Deus vai realizar. A única coisa que você tem que fazer é continuar crendo. A única coisa que você tem que fazer é colocar os olhos naquele que prometeu. E hoje eu quero que você contemple a Jesus. Porque é contemplando Jesus, esse é um dos temas, que você vai aprofundar as suas raízes. Diga, eu preciso olhar e contemplar Jesus. E para isso eu quero trazer um versículo aqui. Números capítulo 21, 6-9. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Próximo versículo. Veio o povo a Moisés e disse: pecamos, havemos pecado, porque temos o quê? Falado contra. Diga assim, não fale contra o Senhor. Diga, faça do Senhor a sua força. Eles falaram contra o Senhor e contra ti, murmuraram contra Deus e contra Moisés. Ora, o Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Próximo versículo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido, e diga assim, olhar. Diga olhar. Diga olhar. Mirar. Em espanhol é mirar, né? Mira, irmão. Mira, irmão. Todo aquele que olhar para aquela serpente,
ele vai ser o quê? O que ele vai ser? Vai ser o quê? Ele vai o quê? Diga, olha para Jesus. E você viverá. Pastor, mas aqui está dizendo que era para olhar para a serpente. Vamos ler aqui. João capítulo 3, versículo 14. João capítulo 13, 3, 14. João 3, 14. João 3, 14. Eu vou ler para vocês aqui. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja... Diga, aquela serpente era a representação de Cristo, quando ele foi amaldiçoado pelos meus pecados e pelos teus pecados na cruz do Calvário. E todos que olharem para Cristo serão atraídos por ele. Quando eles olhavam, quando eles viam, quando eles contemplavam aquela serpente, eles não faziam nada. A única coisa, o olhar para aquela serpente trazia... Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, o olhar para Jesus vai te gerar vida. Não, olha para você, diga, ao olhar para Jesus, diga, vai te curar, vai te libertar, vai te restaurar. Olha o que diz assim, o versículo em Números capítulo 21 diz assim: disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente e põe na haste, e será que todo que mordido e mirar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, segundo alguém mordido por alguma serpente se olhasse para a de bronze, sarava. Eu quero dizer que o Senhor vai te sarar nessa manhã aqui. Pastor, mas não, você vai começar a ver Jesus agora na palavra. Sabe o que eu vim fazer aqui? Vou contar uma história para você, para que você possa olhar Jesus. E ao momento que você está contemplando Jesus nessa história, você vai ser curado. Eu quero falar a história de dois homens que a Bíblia relata. E esses dois homens representam um olhando para a lei e um olhando para a graça. Diga, olhar para a lei e olhar para a graça. Lucas, capítulo de número 18, o versículo 18. É interessante que o Evangelho de Lucas, ele não vem numa sequência cronológica. O Evangelho de Lucas, ele vem numa sequência divina, de inspiração do Espírito Santo. E no Evangelho de Lucas você vai ver duas histórias muito parecidas de dois homens ricos. Eu já falei isso, mas eu quero que nessa manhã você contemple a graça e o favor de Deus através dessas duas histórias. E o momento que você contemplar a graça e o favor de Deus, você vai ser transformado. Diga amém. Nessas duas histórias, elas foram colocadas no mesmo livro, e um capítulo já próximo ao outro capítulo. Olha o que diz assim: um jovem rico chegou ao Senhor, e ele diz assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chama de bons? Entenda a pergunta desse homem. Esse homem chega diante de Jesus confiando no homem. Diga, confiando no homem. Ele estava confiando naquilo que ele fazia. Porque quando ele chega diante de Jesus, ele chega: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para entrar, para adquirir a vida eterna? Jesus vai mostrar a lei para ele. Porque ele está querendo ele acessar, ele conquistar. Foi a única vez que Jesus mostra a lei para alguém na Bíblia. Eu vou repetir. É a única vez que Jesus mostra a lei para alguém na Bíblia. Olha que Jesus disse para ele: ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? O Senhor falou assim: vamos pegar o espelho. Você já olhou para o espelho? Quem já olhou para o espelho aqui? Essa manhã, quem olhou para o espelho? Se você não gostou do que você viu no espelho, o problema não é o espelho. Não, eu vou falar uma coisa para você. Talvez você nessa manhã olhou para o espelho, mas o espelho somente reflete uma imagem. A lei é um espelho.
E quando esse homem chegou diante de Deus e disse: bom mestre, o que faço eu? Ele falou: você quer fazer? Tá bom, vou trazer o espelho. Olha o que Deus fala, olha o que Jesus fala para ele. Jesus diz para ele bem assim: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Como Jesus falou para ele: muito bom, mas ainda te falta uma coisa. Quando você se depender da lei para chegar diante de Deus, sempre vai faltar uma coisa. Jesus disse para ele: falta só uma coisa. Vai, vende tudo que tem, depois você me segue, e aí você vai entrar, você vai herdar a vida eterna. Mas interessante que esse jovem saiu muito triste. Muito triste. Porque a única coisa que faltava para ele não conseguiu fazer. A única coisa que faltava para ele, e Jesus falou: uma coisa te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres, e aí você vai conseguir herdar a vida eterna. A Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele era muito rico, e a sua confiança não estava no Senhor. A sua confiança estava talvez no dinheiro, na sua posição, naquilo que ele poderia fazer. As raízes dele estavam em coisas temporárias. Mas é interessante que a mesma palavra fala de um outro homem, e esse homem, ele também era rico. E esse homem, ele também ele deseja encontrar o Senhor. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 19. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. Diga Zaqueu. Chefe, publicano, maioral, homem nobre, mas homem muito pecador, homem muito indigno, porque ele não tinha uma lei para se basear nela. Esse homem era pecador, e esse homem reconhecia que ele não tinha nada para chegar diante do Senhor. Mas uma coisa desse homem, ele decidiu ver o Senhor. Diga ver. Diga: hoje eu quero ver o Senhor. Diga: hoje eu quero ver a graça do Senhor. E eu tenho certeza que quando você contemplar o Senhor, as suas raízes estão sendo aprofundadas. Gente, eu estou falando uma palavra simples aqui hoje, mas se você conseguir encontrar o Senhor nessa palavra, se você conseguir visualizar o Senhor nessa palavra, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim como o Filho do Homem foi entregue, se você olhar para Ele, você vai ser atraído por Ele. O meu desejo hoje é que você seja atraído pelo Senhor, e quando você é atraído pelo Senhor, você vai se firmar suas raízes no Senhor. A Bíblia diz a história de Zaqueu, e eu preguei aqui a história de Zaqueu no Impacto. Você conhece muito bem a história de Zaqueu, porque não é mais Peniel, é Zaqueu. Jesus, me ajuda. E Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, irmão. Quem conhece a história de Zaqueu? Porque Jesus era passar por ali. Mas antes de Jesus passar, e a história que eu quero me fixar é a história do cego Bartimeu. Mas antes do cego Bartimeu, eu quero falar sobre Zaqueu. Mas a sequência é Jesus entrando em Jericó, encontrando o cego Bartimeu e depois visitando Zaqueu. Mas quando Zaqueu sobe na árvore, ele era um homem rico, mas era um homem muito pecador. Por que era pecador, pastor? Porque ele roubava do próprio povo dele para o cofre de Roma. Você já pensou, você colher imposto para alguém que não é ainda do teu povo ainda? Ele cobrava imposto, e absurdo de imposto, e ainda cobrava não era para o povo dele não, para beneficiar. Ele denegria o povo dele, ele defraudava o povo dele. E esse homem, a respeito dele, se diz que ele queria ver Jesus. Irmãos, eu quero declarar hoje pelo Espírito Santo que os teus olhos sejam iluminados. Talvez você está dizendo: pastor, mas você já pregou essa palavra parecida. Eu quero dizer, irmão, se você não abrir os teus olhos para o espiritual, vai ser apenas mais uma historinha que você vai ouvir no domingo. Mas a minha intenção aqui não é contar uma historinha. A minha intenção aqui é que você contemple a Jesus nessa mesma história. Porque você pode ler a mesma história 10 vezes, você sempre vai ver Jesus de uma forma diferente. E esse homem disse: eu quero ver Jesus. E ele sobe na árvore.
E quando ele sobe na árvore, quem viu primeiro foi Jesus que viu ele. Quando Jesus olhou para ele e disse: desce, Zaqueu. Diga: antes de eu ver Jesus, Jesus já me via. Antes de eu ser gerado na madre, Jesus já me conhecia. Antes de eu estar aqui nessa manhã, Jesus já sabia que eu ia estar. E Jesus disse: desce Por quê? Porque me convém entrar na sua casa. E a Bíblia diz que ele era rico também. Mas o interessante é que o contexto é que Jesus não pede nada para esse homem. O contexto é que Jesus não pede nada. Se você conhece a história, quando Jesus entra na casa desse homem, ele já começa dizendo: olha, para começar aqui, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Isso é para começar. E Jesus: se eu tenho negligido alguém, eu dou 4 vezes mais. Jesus olhou e falou: você conheceu a graça, você olhou para minha face e viu quem eu sou, viu que eu tenho revelação, viu quem eu sou. Porque quem olha para Jesus e vê quem ele é, não tem como ficar da mesma forma. Quem olha para Jesus confiando que é um pecador como Zaqueu, o homem rico, o primeiro, o que eu posso fazer? Ele está confiando nele. O que eu posso? O outro não tem lei para confiar. O outro não tem como olhar para ele. O outro sabe que é pecador e sabe que precisa do Senhor. E o outro, ele quer ver o Senhor. Porque se ele vê o Senhor, ele sabe. Irmão, eu quero dizer para você, um encontro com o Senhor muda a tua vida. Talvez você fale: mas pastor, eu conheço. Não, eu quero dizer, um encontro com o Senhor muda a tua vida, muda a tua história. Talvez você está acostumado a entrar nesse domingo aqui pela manhã, mas eu quero dizer que hoje você vai ter um encontro que você nunca teve com Jesus, com a sua graça, com o seu amor. Talvez você está acostumado a ouvir histórias da Bíblia. Eu não estou contando a história na Bíblia. Eu quero que você olhe Jesus aqui nessa manhã. Porque a única coisa que vai te transformar nessa manhã é se você ver Jesus. Nada vai mudar na sua vida. E esse homem disse assim: olha, Senhor, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes mais. Jesus hoje, uau. É como Jesus podia dizer: hoje você teve revelação de quem eu sou. Esse homem se tornou generoso sem Jesus pedir nada para ele. Eu creio, irmão, que quando você tem revelação do Senhor, você se torna uma pessoa generosa sem ninguém pedir nada. Você vai servir o Senhor, você vai amar o Senhor, você vai fazer as coisas, não precisa ninguém pedir. Por quê? Porque você olhou para o Senhor. Eu quero que você olhe para o Senhor nessa manhã. Outra história da Bíblia, irmão, que me choca, é a mulher pega em ato de adultério. Tinha um monte de fariseu olhando para ela, condenando ela, dizendo, e chamou a lei de novo. Olha, chamou a lei diante de Jesus. Irmão, não tem como chamar a lei diante da graça, porque a graça, ela cumpre toda a lei. Eu vou repetir, não tem como chamar a lei diante da graça, porque a graça cumpre toda a lei. Jesus é o cumprimento de toda a lei. Chegou os fariseus com aquela mulher pega em ato de adultério. Irmão, eu fico pensando, aquela mulher estava quebrada, irmão. Aquela mulher estava destruída. Aquela mulher era pecadora. Aquela mulher foi pega num ato, talvez, eu não sei por que ela estava se prostituindo, talvez por necessidade. Mas interessante que a gente sempre ataca a pedra. Interessante que a gente nunca olha com olho de graça. Lá havia um monte de fariseu olhando para aquela mulher, condenando. Os olhos eram de condenação. Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para mostrar o amor do Pai. Quando aquela mulher olha para aqueles fariseus, o olhar deles era condenando ela. E quanto mais aquela mulher condenava, mais ela se sentia miserável. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus não vê ela como uma prostituta, Jesus vê ela como uma filha amada. Deus não vê nada daquilo que Ele não criou. Deus só vê aquilo que Ele criou. Talvez você está olhando para você e vendo você cheio de falhas, cheio de erro. Essa não é a imagem que Deus te vê. Mas eu quero falar para você, você tem que aprender a se ver como Deus te vê. E quando você aprende a se ver como Deus te vê, você começa a ser transformado. Porque quando você olha para Jesus, o espelho está refletindo em você. Quando você olha para Jesus, Jesus é como um espelho que você olha e fala: meu Deus, Ele é tão lindo. Ele fala assim: você também é. Você precisa olhar para o espelho que é Jesus. E eu fico pensando naquela história, quando trouxeram diante de Jesus, o que ela viu nos olhos de chama, irmão. Eu penso que Jesus olhou com um olhar tão apaixonado pelaquela mulher, irmão.
Só a graça pode olhar para uma prostituta e dizer: eu te amo. Não, eu vou repetir. Só o amor de Deus pode olhar para uma pessoa perdida, quebrada, e dizer assim: eu te amo. E eu te amo não é na situação que você está, porque eu te amo de qualquer jeito. Eu sou o único que pode transformar você. Irmão, quando aquela mulher olhou para os olhos apaixonados da graça de Jesus, aquela mulher, eu penso que se quebrantou, porque Jesus olhou para aqueles fariseus com um olhar de condenação e diz: ei, você que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles queriam pegar Jesus. Vamos ver se ele não vai agora quebrar a lei de Moisés, porque a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. A lei foi dada, a graça veio. A graça é uma carta que é enviada para o teu correio. A graça é Jesus batendo na tua porta dizendo: eu mesmo vi. Eu estou aqui, deixa eu entrar na sua casa. Se eu entrar na sua casa, como eu entrei na casa de Zaqueu, eu posso transformar toda a sua casa. Sabe o que você não pode? Eu posso fazer por você. Jesus batendo na tua porta do teu coração e dizendo: deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. O olhar de Jesus foi um olhar de amor. E quando ele olha para aquela mulher, só estava ele e a mulher. E Jesus olha para ela e pergunta: cadê os teus acusadores? Que pergunta maravilhosa. Meu irmão, que pergunta é essa? Cadê aquela galera aqui que queria te matar? O único que poderia condená-la, ela disse: vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Eu vim te salvar, eu vim te curar, eu vim te libertar, eu vim te restaurar, eu vim te dar vida e vida plena e vida abundante. Eu não vim aqui para colocar um fardo. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração, e vai encontrar descanso para a vossa alma. Eu declaro descanso para você nessa manhã. Descanso da sua alma. Toda preocupação coloca nas mãos do Senhor. Toda preocupação coloca nas mãos do Senhor. É interessante que você quer servir o Senhor. Quem quer servir o Senhor? Mas eu quero dizer uma coisa: quando você é servido para o Senhor, você atrai o melhor do Senhor. Lucas é o evangelho de Jesus, o servo divino. Se você ler Lucas, irmão, você vai ver um servo divino. Ele diz, Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar o quê? Eu sei que você quer servir o Senhor, não é errado, mas o Senhor veio para te servir. Eu quero que você olhe para Jesus com um olhar diferente nessa manhã. Eu quero que você olhe para o olhar de Jesus. Talvez você está carregado, cheio de fardo, preocupado, mas sabe que a tua raiz, ela tem que ver um Jesus verdadeiro, um Jesus que realmente é. Porque muitos têm Jesus hoje apenas como alguém para cobrar, alguém para um acerto de conta. Jesus é o melhor amigo que você tem. E a Bíblia diz, e o Evangelho de Marcos é a respeito de Jesus, o servo que veio sofrer, que veio dar sua vida. Quando Jesus veio, Ele não veio para ser servido por mim e por você. A Bíblia diz que Ele não é servido por mão de homens. Diga, Jesus não pode ser servido por mãos humanas. Ele só pode ser servido pelas mãos dele. É por isso que Ele teve que colocar o Espírito Santo dentro de você. Porque quando você faz as coisas pelo Espírito Santo, não é você que está fazendo, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está fazendo, é Deus servindo Deus. Porque tudo que você faz na força do seu braço, no seu intelecto, Deus não aceita. Nossa, pastor, agora ficou bravo. Tudo que você faz confiando que é você que fez, Deus não aceita. Cadê a graça, pastor? A graça é o Espírito Santo entrar dentro de você e fazer a obra para você.
A graça é Deus colocar o poder sobrenatural dentro de você e diz: essa obra é impossível, meu filho, mas eu vou fazer através de você. Deixa eu viver essa vida aí. Deixa eu viver a tua vida, porque eu quero me servir a mim mesmo através de você. Eu quero amar o pecador através de você. Eu quero chegar diante da prostituta ali e dizer: eu amo ela. E a condenação cai por terra, aí que dá força, porque a raiz da condenação te mata, irmão. A raiz da condenação te tira a tua ousadia. Zaqueu não tinha ousadia de chegar diante de Jesus. O homem rico chegou confiando nele e disse: eu que eu faço. O outro só queria ver o Senhor. Eu só quero dizer para você hoje: só queira ver o Senhor, porque a única coisa que vai te transformar é ver o Senhor. A Bíblia conta irmãos, eu quero que você contemple Jesus. A Bíblia conta de duas histórias, de duas mulheres na Bíblia. E essas duas mulheres é Marta e Maria. É interessante que essas mulheres, elas representam algo muito importante aqui. Por quê? Porque essa mulher, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, eram muito chegadas. Uma olha para Jesus fisicamente e ela vê Jesus cansada fisicamente. Ela vê Jesus depois da jornada, que estava cansado, que estava com fome. E quando ela olha para Jesus fisicamente, ela fala: eu vou preparar uma comida para ele. Ele está cansado. Fisicamente ele está cansado. Eu vou preparar algo para ele. E a outra olha o poder divino dele e olha ele como Deus. E a outra, que é Maria, se assenta aos pés dele e começa a receber dele. Mas é interessante que quando Jesus começa a liberar para Maria, Jesus parece que renova as suas forças. Não, eu vou dizer para você, não sei se você lembra da passagem do poço, quando Jesus se assenta ao poço ali cansado, os discípulos vão comprar comida para ele, e de repente ele está conversando com uma mulher, e de repente Jesus não toma um copo de água, não bebe nada natural, mas Jesus disse: uma coisa me é necessária, fazer a vontade de Deus. Mas naquele momento as forças de Jesus parece que foi renovada. Quando aquela mulher começou a puxar dele, Maria sentou aos pés dele e começou a ouvir, a puxar. Eu quero dizer para você, quanto mais você tem coração para o Senhor, aberto para ouvir do Senhor, mais o Senhor vai liberar para a sua vida. Quanto mais você quer conhecer Ele, as suas raízes vão ser aprofundadas nele. Ao olhar o Senhor e contemplar o Senhor, você está criando raízes. Marta está ali tentando fazer algo para Jesus, numa boa intenção, mas Jesus olha para Maria e começa a liberar a palavra para Maria. E olha, interessante que Jesus, ele apreciou o que Maria fez, chamando de uma coisa te é necessária. Senta aos meus pés e receba a minha palavra. Olha aqui para mim. Você está aos pés de Jesus nessa manhã. Não, estou falando sério. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Essa palavra vai te renovar. Essa palavra vai te restaurar. Essa palavra vai fazer você sair daqui diferente. Por quê, pastor? Porque não tem como você ter um encontro com o Senhor e permanecer da mesma forma. Eu quero chamar o louvor aqui. Não tem como você ter um encontro com o Senhor e permanecer da mesma forma. Pastor, eu conheço o Senhor. Eu quero convidar você hoje a contemplar o Senhor, não só conhecer o Senhor. Olha para mim. Diga: eu quero. Não, diga: eu quero contemplar o Senhor. Nesse caminho, quando Jesus está a caminho de Jericó, que ele encontra com esse homem, ele encontra com um outro cego. E esse cego, a Bíblia diz que é o cego Bartimeu. Interessante que em Lucas, a Bíblia relata que quando ele ouve o alvoroço, ele pergunta: o que está acontecendo? A uns falam assim: Jesus Nazareno. Irmão, Nazareno não é um título que glorifica Jesus.
Porque Nazaré não tem nada de bom. Mas Deus demonstrou tanta graça que falou: eu vou mandar o meu filho não nascer, mas criar ali, crescer ali em Nazaré, onde não tem nada de bom. Oh, Jesus. Eu quero que você entenda a graça agora de Deus. Porque quando alguém falou para o cego, falou: cego, quem está passando por aí é o Nazareno. Não está glorificando a Jesus, está depreciando Jesus. Mas o cego, irmão, ele via mais do que todo mundo. Porque o cego, quando levanta, eu vou dizer quem que é Bartimeu. Bar significa filho de, em hebraico. Bar, filho de. Timeu significa indigno, filho do indigno. Ele não tinha nem nome. Bar, filho de Timeu, indigno. Aquele cego à beira do caminho, ele era o filho indigno. Agora você vai entender o que eu estou falando. O filho indigno que estava à beira do caminho, Jesus está passando. Ele é o Nazareno. Ele levanta com um clamor diferente. Ele diz: Jesus, filho. Ninguém tinha chamado ele desse nome. Não. Porque Davi era rei. E se ele é filho de Davi, ele também é rei. Não, eu quero que você entenda porque Jesus parou. Jesus não parou só por causa do grito daquele homem. Jesus parou porque é a forma que ele chamou. Jesus é o Nazareno. Ele falou: Jesus, filho de Davi. E a multidão cala a boca. Ele falou: não, ele tem que ouvir eu chamar. Jesus, filho de Davi. Aquele cego, irmão, ele enxergava mais do que toda aquela multidão ali. Aquele cego, ao levantar, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus parou e falou: peraí, esse chamar é diferente. Manda ele vir até aqui. Naquela mesma hora, ele pegou aquela capa. E eu vou dizer o que significa aquela capa. Todo mendigo, naquela época, eles recebiam uma capa. Para quê? Para ter o direito de mendigar. Porque naquela época, se você não tivesse uma capa, e aquela capa representava que ele era um miserável, dependente, que ele era carente, que ele precisava de esmola, era o único direito. Senão ele era um trapaceador, disfarçado de mendigo. Mas naquele momento que Jesus chama ele, a primeira coisa que ele sabe é que se Jesus chamasse ele, ele mudaria de vida. Ele pega aquela capa de mendigo, ele joga e diz: agora eu vou. E quando ele está indo até Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? O filho do indigno encontrou graça e favor diante do filho bendito. E o filho que era indigno encontrou a graça. E quando ele olha para Jesus, ele diz: eu quero ver. E tem uma coisa, quando ele chama de novo o Senhor de Rabone. Não está na Bíblia. Olha o que significa Senhor. A única que chama Jesus de Rabone é Maria. E quando ele olha ali, chega diante de Jesus, ele chega assim, ele já glorifica Jesus, ele fala assim: Rabone, mestre, Senhor, sei que tudo pode, sei que tu é Deus, sei que esse encontro na minha vida pode mudar minha vida. E naquele momento Jesus me pede o que você quer. Eu quero que você se levante nessa manhã. Nós vamos adorar o Senhor. E esse vai ser o clamor de você pedir ao Senhor o que você quiser. Porque o Senhor veio para te servir nessa manhã, meu filho. Talvez, eu sei que você veio dar alguma coisa. O salmista diz assim, ó: o que darei eu ao... Peraí, o salmista depois ele diz assim: tomarei. O que ele está dando? Tomarei a salvação. Eu pensei que ele queria dar. O salmista diz assim: eu pegarei a salvação. Então o salmista, o que eu vou dar? Eu vou pegar a salvação, a graça e o favor que ele me deu. Porque eu não tenho como dar se eu não receber. Irmãos, eu quero que você receba a graça e favor nessa manhã aqui. Eu quero que você comece a contemplar Jesus. E quando você contemplar Jesus, as suas raízes vão estar se aprofundando nele. Oh, Jesus. Jesus, eu quero te ver, Jesus. Porque a minha vida é transformada com um olhar do Senhor. A minha vida é transformada com um toque do Senhor.